cada medicamento tem uma concentração máxima que tu pode fazer, né? Pode concentrar mais o medicamento para infundir no paciente, ou pode deixar na concentração padrão. É que geralmente quando a gente utiliza uma concentração mais alta, a gente pode ter alguns efeitos colaterais da própria infusão do medicamento, mas algumas vezes dá. Por exemplo, se é um paciente com restrição hídrica, tu não pode ficar fazendo tanto volume. Daí a gente, acontece bastante, o enfermeiro vem perguntar, mas qual o volume? Geralmente o enfermeiro é equipe médica, né, que acabam acessando bastante, tá? Qual o volume mínimo? Precisa ser certinho, né? O que a gente consegue diminuir porque a gente precisa desencharcar esse paciente. Todo volume que entra, ele precisa sair de alguma forma. Então, se a gente está fazendo uma diluição, lá, um medicamento que são 2 ampolas em 500 ml, dá para fazer em 100, a gente pode tentar fazer em 100. Então, esse acaba que é a nossa uma das nossas comunicações do dia a dia, né, junto com a equipe multi. Na reunião, como também diariamente, além das diluições, enfim, compatibilidade entre medicamentos. É uma coisa que a gente acaba conversando todos os dias. Quando a gente trabalhava junto, que a gente não trabalha mais junto. Eu não trabalho em nenhum lugar, eu mudo de setor em setor. Que o residente ele tem que passar por vários setores, né, para ter o maior tempo de aprendizado possível, enfim, ter a maior experiência possível. Bom, enfim, a gente até entrou um pouquinho nessa questão de comentar sobre a nossa atuação multiprofissional, né? Como é que ocorre isso entre o farmacêutico, o enfermeiro, enfim, até um pouco do médico também. Mas a gente também tem, assim, uma coisa que eu percebi trabalhando na terapia intensiva é que o fisioterapeuta faz muita coisa, assim, junto com vocês. Né? Eu nunca imaginei que o fisioterapeuta fizesse tanta coisa assim na vida. Eu, assim, quando eu cheguei no hospital, que eu vi, assim, esse multi, nossa, assim, eu não sabia nem eu não sabia que fonoaudiólogo analisava dentição, né, o paciente, né, entubado ali, estubou pra voltar a comer e tudo mais. Então, foi, assim, fantástico. São descobertas. O que cada profissão ali faz realmente e atua muito bacana. Sim, esse é um dos pontos chaves, assim, acho que da residência multi, é tu poder ver o que cada um dos teus colegas fazem, descobrir, nossa... Porque, assim, uma das coisas que eu mais achei, que eu realmente não sabia com relação ao físio, né, que era até uma das perguntas que eu ia fazer para ti, é essa interação entre vocês, né, porque o paciente, geralmente ele vem entubado, né, ou do centro cirúrgico, ou por causa de um choque, rebaixou o nível de consciência, enfim, ele vem no tubo e quem faz toda essa monitorização junto com vocês e com a equipe médica é o físio, né. Então, como é que é isso do dia a dia, de monitorar a ventilação mecânica, o que é... quais são não obrigações, assim, as tuas funções, quais são as tuas atribuições e quais são as principais do físio, assim, quando é que o enfermeiro tem que chamar o fisioterapeuta, ou quando é que a médica chama o fisioterapeuta? Assim, eu tenho 2 cenários, que é o da urgência, na emergência, né, e lá na UTI. Então, assim, na emergência, quem acaba fazendo mais o manejo ventilatório é a enfermagem e a equipe médica. E aí, quando chega na UTI, é mais fisioterapia e equipe médica que faz esse manejo. Então, tudo é com eles, assim. Mas a gente também precisa saber, estar ciente, né? Também a fisioterapia não é 24 horas, então as pessoas da noite... Tem lugar que nem tem, né? Tem lugares no Brasil que nem tem fisioterapeuta. Na UTI agora acho que não é obrigatório. Tá, entendi. 18 horas por dia. Então, assim, como à noite, né, uma parte da noite não tem fisioterapeuta em alguns hospitais e tudo mais, então a enfermagem não precisa saber ventilar um paciente, a gente tem que ter esse conhecimento. Mas quando a gente tem a fisioterapeuta, né, a gente consegue deixar mais exclusivo para eles todo esse trabalho ventilatório e a gente consegue atuar mais em outras coisas com o paciente, né. Então, assim, parâmetros, tudo, como tá lá no ventilador e tal, a gente tem uma folha, né, na UTI que a gente verifica sinais de 2 em 2 horas, então a gente tem um controle, assim, de como é que o paciente está lá no começo por exemplo, no começo do dia, né, aí como é que ele passou a noite, em que modo que ele passou e tudo mais. Então, a físio sempre vai tentando ali um desmame com o paciente, né.
Então, assim, acontece, assim, do fisioterapeuta, eu fiz, às vezes, um físio para 10 pacientes, né? E a gente, enfermeira, a equipe de enfermagem é em mais, assim. Então, o físio tá tendo uma intercorrência, tá atendendo o paciente, o meu paciente tá dessaturando, eu vou lá e vou ter que resolver o problema naquele momento. E aí depois eu chamo o físio. Ou eu chamo o físio e ele não pode, e aí eu tenho que fazer, e aí depois a gente conversa. Fala assim, o paciente desaturou, eu aspirei e não resolveu, precisei mudar o parâmetro, precisei mudar a FI, precisei mudar a PIP desse paciente. Então, a gente conversa, tudo muito conversado. Primeiro a gente, né, não vai deixar o paciente lá desaturando até o físio tá lá atendendo outro paciente, mas a gente depois comunica o que foi que aconteceu e aí ele vai lá e dá o tratamento dele, né, conforme ele quer pro paciente. Entendi. Era uma das até umas perguntas que eu ia fazer. Vocês têm essa autonomia, então, de mexer tanto na FO2 quanto na PIP? Se o paciente estiver desconfortável, no momento que a gente estiver com o paciente, a gente vai dar um banho, a gente vai trocar um curativo, aí a gente vai mudar o decúbito, ele ficou desconfortável, aí o físio não tá por perto, a gente muda e aí depois a gente... Claro, tudo aquilo que a gente sabe, né? Mas aquilo que a gente não sabe mexer, a gente também não mexe, assim. Tudo dentro daquilo que a gente sabe que vai ser ok. Tá, só uma dúvida com relação a essa questão de ventilação. Tem um nível de saturação mínimo para vocês que indica que tu tem que aumentar a FO2 ou eu não sei se a PIP também, né? Eu nunca consigo, por isso que a gente precisa já me explicaram 300 vezes a PIP e para mim não faz muito sentido. Não vai ser eu que vou te explicar a PIP. A gente tem que trazer a fisioterapeuta para cá. O que acontece, né? Nesses casos de mudar, você fala? Isso por exemplo, o paciente está saturando 90, ou está 70, vai ter que aumentar. Vai depender da clínica daquele paciente. O que aquele paciente tem de doença? Então, geralmente, pacientes que dessaturam, pacientes difíceis de ventilar, são pacientes, né, com uma insuficiência respiratória, né? Então, quadros de SARA, né, doenças respiratórias em si, pulmonares, que o paciente fica mais difícil, né, de ventilar. Então, a gente, por exemplo, paciente DPOC, que já é diagnosticado com DPOC e tudo mais, ele é um paciente que a gente permite ali uma saturação de 88 até 90, 92 para esse paciente. Então, esse paciente está saturando 88, ok, é uma saturação ok para ele. Agora, é um paciente que não é DPOC, é um paciente que está internado por uma situação que não é respiratória, ele está, né, desaturando, ele está com 80, 70. Então, a gente precisa lá, a primeira coisa, né, é posicionar, a gente geralmente coloca lá o 100% de FI, geralmente às vezes não tá menos, né, depende do quadro do paciente também, então a gente tenta mandar uma FI maior e aspirar, né, se o paciente está entubado, né, obviamente está em ventilação mecânica, então eu vou aspirar o paciente, porque às vezes pode ser acúmulo de secreção, né, no tubo, e aí por isso que esse paciente não consegue saturar bem, então às vezes geralmente aspirando o paciente, ele já fica melhor. Mas às vezes não, às vezes a gente precisa mudar os parâmetros do ventilador. Só para ficar claro, a FO2 é quanto de oxigênio vocês estão ofertando, né? É isso. Nós temos a nossa respiração normal, né, em ar ambiente, que é 21%. Então, todos nós, né, que estamos em ar ambiente, nós recebemos 21% de concentração de O2. E aí a gente tem alguns dispositivos que a gente oferta a partir dos 21%, né, para os pacientes. E aí, no ventilador mecânico, a gente consegue manejar essa porcentagem de O2, de 21% a 100% que a gente manda para esse paciente. Pois tá, então tá respondida a pergunta. Viajou.
Eu viajei, não, mas eu entendi o que eu tava pensando aqui, não, mas era só para complementar, enfim, porque como também tem muitos estudantes que, enfim, assistem e tal, daí a gente acaba utilizando muitos termos, FO2, PIP, enfim, e alguns das pessoas podem não entender especificamente, então foi importante assim, essa questão da pergunta como um todo, tá? Então, para finalizar, só essa questão da atuação do enfermeiro nesse ambiente de criticidade, né, do paciente, tanto na urgência e emergência quanto na unidade de terapia intensiva. Eu vou perguntar só sobre mais alguns acessos que acho que são acessos invasivos, né, são as sondas que vocês passam, né? Vocês passam tanto sonda nasogástrica, e a sonda, aquela que vai na uretra, é a sonda vesical. Isso, a vesical de demora, e tu tem a... Tá. Eu tenho, assim, eu não conheço nenhuma delas, enfim, quer dizer, conheço um pouco, né? Tive que aprender um pouquinho de cada o mínimo pra gente conseguir conversar com o nutricionista, assim, e saber o que tem que passar de medicamento via sonda, tá? Então, tu tem os medicamentos via sonda nasogástrica, nasoenteral, e são vocês que passam. Sim, a gente que passa. Então, a diferença, assim, a nasogástrica, geralmente a gente utiliza quando a gente quer tirar o conteúdo ali do estômago do paciente. Muitas vezes a gente deixa ela para fazer medicações, mas assim, o intuito, ela pode ser aberta ou fechada. Aberta é quando a gente deixa ela drenando num tubo coletor. É a vácuo esse tubo? Não. Não. Ela vem gravitacional. Só em gravitacional. E aí, quando a gente quer fazer a medicação, geralmente, se o paciente está com a sonda aberta, a gente quer fazer uma medicação VO, né? Para o paciente, via sonda. Via sonda. VS, inventaram esse termo não existe. O quê? VS, via sonda. Sério? É uma coisa que é colocada entre parênteses, assim, que não é... Você estudou isso na sua faculdade, via sonda? Não. Também não. Não tem via oral, mas que na... Mas, tipo assim, é um termo que a gente cria, não é uma via de administração. É porque no hospital as coisas são bem diferentes É outro universo. É que quando a gente aprende, pelo menos na farmácia, a gente aprende de paciente clínico, acordado, que tem via oral disponível. Faz VS, a medicação VO, via sonda. Até porque a bula dos medicamentos não traz nada sobre via sonda, né? Mas a gente tem todos os estudos, enfim, para saber quais são os medicamentos que podem via sonda, o que acontece se a gente fizer ou não, enfim. Mas na bula nunca tem nada, assim. Não tem, né? Não lê VS. Aí a gente faz essa medicação, faz um flush, né, de soro ou de água, né, água normal, para ajudar a empurrar essa medicação lá pro estômago do paciente. E aí a gente fecha com oclusor, com uma seringa, a gente mantém essa sonda fechada. Por quê? Se eu fizer a medicação no meu paciente via sonda e eu abrir ela de volta no tubo coletor, o que vai acontecer? Vai voltar. Vai ir tudo fora. Então eu preciso deixar ali 1 horinha, pelo menos, essa medicação fazer o efeito. Aí depois eu posso abrir de novo, né? Depende do qual é o quadro clínico do paciente. Aí temos a sonda enteral, que ela é para alimentação, então ela é uma sonda que a gente, né, faz toda a medição, passa ela não é um procedimento estéril, sondas gástricas e enterais não são procedimentos estéreis. Nem tem como ser, né? Porque E a sonda enteral, ela tem a função de ficar enteral, então depois do estômago, ali na primeira porção do intestino. Então, essa é a intenção, que ela não fique gástrica, né, dentro do estômago do paciente. E aí, essa sonda também a gente faz um raio-x, né, uma radiografia, para confirmar se ela está no lugar certo. Porque muitas vezes, né, é comum que essa sonda entre no pulmão do paciente. A gente faz alguns testes, né, mas a gente precisa do raio-x para liberar a dieta desse paciente pela sonda. Sim, né? Porque vocês, quando vão passar, vocês não têm um aringo para ver onde é que eles estão passando. A gente consegue auscultar, a gente tem ultrassom também para verificar. Mas, assim, a forma mais certa é o raio-x. E aí, a sonda vesical de demora também, que a gente faz, né, um procedimento estéril. Então, todas essas sondas, né, sonda gástrica e a vesical, a gente tem que avaliar
o tamanho da sonda. Então, existem diversos tamanhos e a gente vai optar por um tamanho que condiz com o que aquele paciente suporta ou qual que é o meu objetivo com aquela sonda. Então, a sonda vesical, a gente sempre avalia o paciente antes, o tamanho da uretra, né, o calibre ali, para a gente escolher uma sonda que não vai ser muito fina nem muito grossa para a uretra daquele paciente, para que a gente não cause nenhuma lesão de uretra, se acaso for a gente escolher uma sonda muito calibrosa, e também se a gente passar uma sonda muito fininha numa uretra mais calibrosa, a gente vai ter a perda da urina. Ah, tá, porque vocês têm que quantificar. Isso, vai se perder, então vai extravasar a urina pela uretra e não vai vir somente na sonda. Então, a intenção é que não extravase e que fique de forma correta no Qual a diferença assim, entre a de alívio e a de demora? Então, a sonda de alívio, a gente tem objetivo, às vezes, para coletar algum exame, alguns pacientes crônicos que já fazem sondagem de alívio em casa, quando a gente não precisa deixar aquele dispositivo para quantificar ou porque a gente não vai precisar, esse não é o problema do paciente. Então, a gente faz uma sondagem de alívio, né, que vai ser a gente passar o catéter, tirar a urina que está retida dentro da bexiga e aí tira o catéter, não deixa o catéter lá. Já a sonda vesical de demora, a gente, né, tem as indicações específicas para os pacientes. Então, quando a gente precisa quantificar essa urina, né, e ver o aspecto, ver tudo certinho, a gente passa a sonda vesical de demora, que fica armazenada a urina na bolsa coletora. E tá, então só voltando um pouquinho naquela questão das sondas nasogástrica, nasointestinal, eu tinha uma pergunta assim para fazer. Não uma pergunta assim, mas um comentário que a gente acaba também sempre trabalhando, que eu sempre tenho que trazer assim, o que são as contribuições entre as profissões, né? O que a gente conversa então bastante. Então, sobre essa questão das sondas, a gente acaba conversando bastante a Nutri, equipe médica, a equipe de enfermagem, fono, né, para saber se vai liberar dieta do paciente, ou se o paciente pode receber até mesmo via sonda. Fono é muito importante ali nesse aspecto para a gente, assim, porque às vezes a gente acha que o paciente pode comer, ele não pode comer, e aí... E os pacientes acabam pedindo água, né? Isso às vezes não pode. É a fono que ele tem que resolver essa culpa do fono. O paciente sempre vai querer tomar água e às vezes ele não pode tomar água. Então a gente precisa da avaliação do fono, né? Antes de dar água para ele, a gente precisa se certificar para que a gente não dê nenhum problema para esse paciente. Mas não é todo paciente que precisa de uma autorização da fono, né? É só depende do tempo de... Quanto base. Tá, entendi. Pois tá, então. E também tem a questão dos medicamentos que a gente também acaba passando em sonda, né? Porque tem alguns medicamentos, por exemplo, que eles não podem enviar sonda porque eles acabam sendo absorvidos pela sonda. Então, a gente pode estar achando que está administrando o medicamento e, na real, ele está ficando preso na sonda e pode acabar obstruindo. Então, também é um campo em que a gente acaba conversando bastante entre a enfermagem e e como precisa ser feito. Alguns medicamentos também não podem entrar em contato com o alimento, então a gente às vezes tem que parar a dieta, tem que ali conversar com a Nutri, negociar quanto é que a gente consegue pausar ou não. Tem alguns medicamentos, né, que são quelantes de íon, por exemplo, e aí ele acaba precipitando e acaba perdendo a função dele. Que a gente precisa pausar a dieta, esperar um tempo, administrar a medicação e de esperar um tempo para voltar à dieta integral, né? Isso. Então... o mais comum para isso é a levotiroxina, né? A levotiroxina, ela se perde. Fenitoína também, tem alguns medicamentos que ele realmente perde a eficácia dele. Mas a levotiroxina é o mais comum, assim, né? Os pacientes que têm hipotireoidismo. Porque, se eu não me engano, ele tem uma absorção errática, né? E quando tu coloca um alimento, ele acaba perdendo, se eu não me engano, 60% do medicamento deixa de ser absorvido. E como é um medicamento importante para o tratamento da hipotireoidismo, para a reposição, na real, do hormônio da tireoide, daí acaba que a gente
acaba atuando bastante nessas conversas A gente de... precisa sempre conversar e pedir uma opinião dos profissionais que Uhum. estão trabalhando com a gente. Isso, e é uma das coisas que a gente sempre conversa, né? Existe uma questão de Horizontalidade. horizontalidade entre as profissões. A gente não tem não é hierárquico, não tem profissões uma acima das outras. A gente leva em consideração tudo que a equipe, toda a consideração que cada profissional da equipe tem com relação ao cuidado daquele paciente. Então, E assim, numa equipe multiprofissional, ninguém manda em ninguém, ninguém é mais que alguém. Nós estamos todos ali pelo nosso paciente. Então, cada um com as suas atribuições, da sua profissão, e a gente conversa e toma as decisões juntos. Assim. Então, não é assim, é só um que toma uma decisão. A voz de um vale mais que a do outro. Não, a gente sempre que a gente tem algum embate, a gente vai conversar e vai dar a nossa opinião de acordo com aquilo que está em evidência científica, assim. Então, é isso, assim, não tem hierarquia, todo mundo ali trabalhando junto. isso, eu acho que é uma das coisas que é mais importante, não é uma decisão unilateral, né? Às vezes a gente tem alguns medicamentos que a gente não pode, talvez a gente perca a eficácia dele, mas a gente não pode ficar parando a dieta todas as vezes que a gente vai fazer um medicamento, porque senão o paciente vai ter um risco nutricional envolvido. Também tem toda a questão Ou ajustar o mesmo horário, né, dessas Isso. medicações, se possível. Então acaba a gente conversando bastante, assim, com relação a esses sonda nasointeral, é uma conversa contínua com a enfermagem, com a nutrição, com a equipe médica, de tentar pactuar a melhor forma possível de... E é sempre, assim, muito exclusivo, né, de cada paciente, né? Uhum. Não é uma receita de bolo. Não, cada paciente... Cada paciente é o seu caso, é os seus medicamentos, é a sua discussão, não tem. Cada paciente tem uma clínica totalmente diferente e a gente precisa levar isso em consideração. Às vezes a gente consegue mudar o medicamento, às vezes a gente consegue, sei lá, pegar outra via, mas cada paciente vem com a sua complicação. Bom, já que a gente acabou entrando na equipe multi, a gente vai entrar na última parte da nossa discussão, né? Que é falar um pouquinho sobre a relação multiprofissional. Nossa, foi fantástico, né? Como eu já falei, para mim ter essa vivência da equipe multi, eu acredito que não são todos os lugares que tem, né? E tá sendo uma coisa nova, né? Tá sendo implementada ainda. Então, Mas é uma política nova, é de 2005. não sei. A equipe multiprofissional ela surgiu ali em 2005. A residência multi surgiu em 2005. Que antes a gente só tinha residência médica. Levando mesmo para a equipe, não só para a residência, né? Mas assim, eu acho que é fantástico, assim. Na faculdade, a gente é muito uniprofissional, então a gente foca só naquilo que a gente faz e não naquilo que os colegas fazem, né? Então, assim, para mim, além da UTI ser multi, a emergência também é multi, né? Acho que a única profissão que a gente não tem na emergência é o fisioterapeuta. Mas os outros profissionais estão sempre ali, ou atende pedido de consulta também. Então, assim, a gente sabe, sempre tem alguém ali para contar, não é só a gente. E a gente sempre aprende muito, assim, né, com a equipe multi. Assim. As discussões é sempre um grande aprendizado. O que eu percebo, assim, que acho que é mais enfermaria que a gente acaba sendo mais uniprofissional, né? Porque eu já tive experiência de trabalhar na enfermaria e aí meio que em outros hospitais, em que cada profissional, cada profissão vai atuar no paciente de uma forma bem distinta na enfermaria, mas também não é um paciente crítico. Eu não tenho essa vivência de enfermaria, então eu não sei, mas assim, eu aprendi muito. Eu acho que é muito fantástico isso de cada um discutir o seu, né? De falar, de falar, saber o que cada colega faz, né? Qual que é a importância dele ali naquele lugar. Então eu acho muito bacana, assim, eu aprendi muito, foi uma coisa que eu aprendi na residência, porque na faculdade eu nem sabia que isso existia, nem tinha nem noção. Na faculdade a gente não sai com... A gente é muito uniprofissional, como eu falei. Então, a gente só se relaciona com professores
Eu tive alguns professores que não eram enfermeiros, mas a maioria era enfermeiro. Então, assim, é muito ali, aquele universo mais E fechado. às vezes eles só são professores. Não sei no teu caso, mas no meu Não, geralmente não eram atuavam, eles né? não Não atuavam atuantes. tanto. A gente ainda tem uma distância ainda da academia Isso para mesmo. atuação no hospital, por exemplo, né? Pelo menos na farmácia, dos lugares que eu passei, eles tinham mais ou menos essa característica. Geralmente os professores, eles não eram pessoas que trabalhavam no hospital, né? Sim. Não eram da equipe assistente. Não sei se assim é com vocês também. Eu sei que na equipe A gente, médica são os médicos que dão isso, aula, eu né? tive a oportunidade de ter enfermeiros que atuantes e que me davam aula, então isso facilitou um pouco, assim, até pelaquela questão que eu te falei de inspirações, assim, né? Então, eu me inspirei em alguns professores meus que eram Uhum. atuantes da área, assim. Tá. E, assim, continuando então com essa questão da multi, acho que uma das coisas que a gente ganhou muito, assim, na real a gente não, né? A gente sempre pensa no paciente, quem tá ganhando é o paciente, com o tanto de profissional que a gente acaba tendo numa mesa dessa, numa discussão diária sobre o caso clínico de cada um desses pacientes. Mas a visita multiprofissional, a reunião multiprofissional, enfim, depende de onde cada hospital chama essa reunião, é um dos pontos chaves no tratamento de um paciente crítico, né? Porque é quando cada profissão vai mostrar o seu ponto de vista, não o seu ponto de vista, mas as suas considerações técnicas daquele paciente. É o momento em que eu, como farmacêutico, dou minhas considerações, a enfermagem a dela, a equipe médica, a fono, nutrição, físio, tem mais alguém. Isso é gigante, aí vem pedido de consulta do pessoal de fora. É uma Sim, loucura. mas aí a gente sempre. Isso eu acho que é uma das vantagens que a gente acabou com. Que a equipe dava para o paciente. E que a residência multiprofissional, esse conceito de equipe multiprofissional trouxe, de trazer um grupo de profissionais com visões distintas de cada paciente para que a gente possa cuidar dele. Então, assim, tem algum ponto assim da visita multi que tu considera assim mais importante para a enfermagem, assim? Porque a gente fala de um monte de coisa, né? Que o médico apresenta o caso, tu mostra a tua visão de. A gente foca muito assim nos dispositivos invasivos, né? Quanto a gente pode invadir aquele paciente naquele dia, ou se a gente não pode, se ele tem lesões, né? Como é que tá o. É o paciente como um todo, assim, a enfermagem fica muito tempo com o paciente, então a gente às vezes acaba, né, vendo situações psicológicas, assim, ou demandas para outras profissões também. Mas assim, a parte que, para mim, como enfermeira, é a mais importante do plano multidiário é saber qual é a prioridade para o paciente naquele dia. Então, é o fechamento, né? A conversa toda é muito importante para que haja o fechamento. Eu gosto muito do plano, mas, assim, com certeza a parte que, tipo assim, que é mais necessária para mim é saber quais são as prioridades, porque numa UTI, às vezes, a gente tem muitos pacientes graves, alguns mais graves que outros, né? Outros em Então, fase de recuperação já, e isso, pré-alta praticamente. outros na fase de pré-alta, de alta. Então a gente precisa, assim, às vezes, como a gente é ser humano e a gente é um só, às vezes a gente precisa dar uma atenção maior para um paciente, enquanto o nosso colega está dando atenção para o outro, né? Então, assim, eu preciso saber naquele dia quantos exames eu vou ter fora, né? Quantas tomografias eu vou precisar levar, eu vou ter algum procedimento, né, aqui dentro, por exemplo, uma coleta de líquor, uma traqueostomia, né? Tudo isso precisa ser muito bem gerenciado. Eu preciso coletar a hemocultura desses pacientes, de tal paciente, provável intubação desse paciente, provável extubação desse outro paciente. Então, assim, são coisas que a gente consegue gerenciar melhor o que a gente vai fazer primeiro, né? Porque às vezes tem muitos procedimentos, né, externos da UTI, e aí a gente consegue se organizar. Primeiro a gente a traqueostomia do seu Joãozinho vai ser às 3 da tarde. Então o que eu vou dar prioridade de manhã para fazer?
Então, é isso, assim, para a parte mais organizacional, porque você não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, você precisa ter, tipo, uma organização do que você vai fazer, das prioridades que você vai elencar. Ah, sim. E também tem uma questão que, assim, eu vendo não venho de fora, né, porque tô dentro da equipe junto, mas quando eu vejo, vocês são os profissionais que mais têm contato com os pacientes, né? É um contato praticamente minuto a minuto, Sim, tanto vocês quanto sempre os perto, técnicos, né? realmente. Principalmente vocês, a fisioterapia, assim. Então, é um momento pra gente, por exemplo, da farmácia, obviamente também tem o meu tempo de contato com o paciente, mas Sim, infinitamente não se compara ao de vocês. É um é. momento que a gente também está conhecendo o paciente, conhece a clínica, vocês mostram o que eles têm. Às vezes tem alguma discussão que a gente precisa ter, porque na hora da visita multi, saiu tal exame, a gente vai precisar mudar a terapia. A gente acaba discutindo quais são os melhores, o que vai entrar, por exemplo, a equipe médica quer entrar com um antibiótico Sim, novo, a gente já tem que pactuar com relação à dieta, com relação ao medicamento que vai entrar, se ele é um medicamento via sonda, a gente já tem que ver com incompatibilidade, enfim, é um ambiente que a gente também vai estar atualizado de todas as considerações da equipe. Se vai tirar a sonda do paciente, agora a gente pode voltar com os medicamentos que não podia ser feito em sonda, como é que a gente pode fazer, se vai se desinvadir o paciente também, né? a equipe multi ajuda muito para a questão da UTI humanizada, né? Porque nós, profissionais da UTI, a gente tende a ser mais técnico, mais resolutivo. A gente quer resolver. E assim, a gente, né, aquela questão de você estar com um ser humano, você está tratando um ser humano, o paciente como um todo. Ele está na UTI por causa de um agravamento, mas ele é uma pessoa que tem família, que tem relacionamentos. Então, às vezes, né, a dor do paciente, né, é mais emocional, psicológica. Então, tudo isso a gente compartilha, assim, como é que está sendo para aquele paciente, né, o internamento dele. Então, tudo isso é na reunião multi, assim, e é bom que todo mundo esteja sabendo como que aquele paciente está, né, como um todo, não só como doença, né, como um todo. Sim. Isso é extremamente importante, inclusive, para a gente poder saber também como é que vai abordar e conversar com o paciente. Isso, Se ele está disponível, como é que ele está emocionalmente, as coisas que, enfim, nunca tinha. A gente tem um psicólogo, né? A gente tem psicólogos que trabalham também, então eles trazem como é que está essa questão emocional do paciente. E até para a gente estar mais preparado, assim, também para poder é conversar com o muito paciente. bacana isso, né, de Isso. saber antes, a gente... Sim, saber o quadro clínico, o que tu pode ou não, como é que está o estado daquele paciente no dia. Às vezes eu não consegui ver o paciente durante a manhã, às vezes na visita multi vocês acabam repassando o que tem no geral para a gente também já ir mais preparado na hora de conversar com esse paciente também. E também toda a questão terapêutica que a gente vai desenvolver durante também a visita multi, né? Então é um momento de acolhimento dos profissionais e de cada um mostrar a sua consideração técnica com relação àquele paciente, sempre prezando por segurança e melhor e eficácia terapêutica e melhor cuidado. Então, por fim, para não ficar uma coisa extremamente longa, eu vou fazer só mais uma pergunta e aí a gente parte para uma pergunta selecionada que fizeram lá nas nossas redes sociais. Mas, enfim, o que te motiva a fazer 60 horas por semana de residência? Porque, não, assim, mas assim, eu trabalho 40 horas, enfim, eu só trabalho, volto para casa. O residente dele trabalha 60. Os meus residentes trabalham 60. Ele vai embora e o residente igual. Mas é que, enfim, eu tenho uma carga horária de 40 horas e tu tem uma carga horária de 60 horas. Como é que é isso, assim? Tu imaginava... Me fala um pouquinho sobre essa intensidade, porque 12 horas de trabalho fora plantão no final de semana, e aí tu tem tua vida pessoal, né? Tu tem Quase não, a gente... Quase não. Assim, na residência quase a gente não tem vida pessoal. A nossa vida pessoal é o hospital e a nossa profissional é o hospital também. Então, é realmente muito intenso, assim, é bem punk, assim, bem intenso mesmo. Eu já tô acostumada.
Sobreviveu Quando um eu ano. sair da residência, eu não sei como é que vai ser, assim, tendo um tempo pra ficar sem fazer nada. Um tempo sem ficar sem fazer nada seria trabalhar 8 horas, 6 horas, né? E sobra o resto. Mas, assim, Ainda assim trabalhando, né? é bem intenso, tem sido muito válido, muito aprendizado, assim, tanto pessoal quanto profissional. A gente cresce, a gente aprende, a gente, né, estuda muito. E eu acho que o que me mantém, o que me faz ficar, né, firme, não tão firme nem tão forte, desde o meu objetivo que foi vir para cá. Então, o meu objetivo sempre, entrando na residência, foi por procurar uma melhor capacitação, me tornar uma profissional melhor, mais capacitada, né, na prática, saber as coisas na prática, não só na teoria. Então é isso que me mantém, assim, que me foca. Já tive momentos em que eu estava muito cansada, cheguei a entrar em depressão, não conseguia dormir, e aí eu lembrei os motivos pelos quais me fizeram vir para cá. E aí, então, bora, vamos seguir, porque não é fácil, assim. Você passa, você sai de noite de casa e volta à noite, né? Então, você sai antes das 7 da manhã de casa e chega depois das 7:30 da noite. Você ia todo dia e às vezes finais de semana, e aí você consegue folgar também, mas assim, é muito intenso você ficar 12 horas ali, né? Então, é bem E é um trabalho extremamente dinâmico e tu tem vidas na sua mão que tu precisa cuidar. Então são pessoas que elas demandam uma atenção muito grande. É um trabalho que te exige muito, assim, psicologicamente, fisicamente. Sim, tô sempre de pé, né? Tô sempre Tá sempre em pé, tá sempre correndo, tá sempre fazendo força. Imagino que na emergência deve ser ainda maior, porque tu tem muito mais paciente do que numa unidade de terapia E a intensiva. emergência tem uma coisa que... A emergência é porta aberta, agora falando de porta aberta. Porta aberta é quem quer entrar. Não quem quer entrar, mas Isso. os Você acessos. atender toda a demanda, né? Que não é o nosso caso, mas é o caso, né, de outros lugares. A porta aberta te exige muito do teu mental, porque você acaba escutando muita coisa, você atende um outro perfil de paciente, então você desgasta o seu emocional. É porque demanda muita questão física e psicológica, né? E tu também tá lidando com um paciente grave, então... E acontecia muito no ano passado, agora já tá mais tranquilo, assim, né? O R2 você já consegue, você já sabe lidar. Mas acontecia muito de, tipo, eu chegar em casa e ficar, tipo, passando na minha cabeça tudo que aconteceu, ficar martelando, ficar lembrando, ficar, às vezes, sofrendo, ficar levando tudo pro coração, assim. Então, sim. Tudo pro coração dos chefes e dos... de tudo, assim. Você é um ambiente, como é que eu vou dizer? Com pressão, você fica na pressão, assim. Não tem como não ser com pressão. É uma das coisas que eu falo para os meus residentes. Eu me sinto mais na pressão na UTI do que na emergência. Mas acho que... não sei, eu nunca passei na emergência. Mais, assim. Eu achei que a emergência ia ser mais pressão, mas não é. A UTI é mais pressão que a emergência. Eu sinto isso, assim. Eu sempre falo isso para os meus residentes. Aqui sempre vai ter pressão. Não quer pressão... Vai embora. Não vai embora, porque escolheu trabalhar no hospital, escolheu fazer uma residência em adulto crítico, em urgência e emergência, é pressão todo dia, porque a gente tem que acertar sempre, né? E não é só, tipo, profissional e enfermeiro. Não, é todo mundo que tá ali, tem muita pressão em cima de todo mundo, e a gente se cobra muito, né? Sim. Não é nem às vezes externa essa pressão, é interna da gente. A gente se cobra por... Até porque o que a gente quer é devolver o paciente para casa na melhor qualidade de vida possível, porque é um ser humano que precisa de um cuidado, mas que tem uma família esperando ele, né? Tá só um ganchinho que eu surgiu mais uma dúvida que acontece comigo também, enfim, mas eu queria ver qual a tua visão com relação a isso. Mas quando eu comecei a trabalhar em intensiva, assim, quando a gente vai perdendo os pacientes, no início eu me sentia bastante triste, assim, mal, enfim. E depois não é que tu vai te acostumando, mas como é que é essa relação de tu perder o paciente? Ou já aconteceu de tu, sei lá,
se apegar a um paciente, acabar perdendo, acabar sentindo mais, chegar em casa e, tipo, sei lá, estou... A gente Ou como é que tu gerencia isso psicologicamente, né? Porque eventualmente a gente acaba perdendo os tem pacientes. muitas pessoas que não sabem lidar tanto com isso. E eu, graças a Deus, isso não é um problema para mim. Eu consigo lidar bem com isso, assim. É sempre muito ruim a gente perder um paciente, né? A gente nunca quer perder, a gente sempre quer que ele vá embora e bem. Mas acontece, faz parte do nosso trabalho numa UTI, né? A gente sabe a complexidade que é uma UTI, é emergência também. Então, nem sempre a gente vai conseguir salvar esse paciente, né? Que chega na emergência. A gente nem sempre vai. A gente faz de tudo, né? A gente faz de tudo, mas, assim, eu acho que deixar lá no hospital o que aconteceu no hospital. Eu aprendi muito isso, assim. Deixa lá no setor, você ficou triste, você ficou abalado, deixa lá. A partir do momento que você coloca o pé para fora, é a sua vida, assim, a sua família. Eu acho que essa experiência, né, e a gente vê tanta, a gente lida muito, assim, com falecimento, né, com situações, assim, pesadas. E eu acho que isso faz a gente chegar em casa e dar muito valor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa saúde, principalmente, né, não que, né, mas pacientes da nossa idade, assim, né, quando é um paciente da nossa idade, universitário, acabou de formar, então são pacientes que pegam mais a gente porque a gente se coloca no lugar, realmente, assim, parece que a gente vê a gente ali. Mas eu acho que é um trabalho que me dá essa oportunidade de todo dia chegar em casa e agradecer pela minha vida, pela vida da minha família, pela minha saúde, assim, até de reclamar menos mesmo. Eu acho que todo mundo ali, né, consegue ver isso, agradecer pelo que a gente tem, né, e assim, essa questão, né, é tranquila, assim, pra mim lidar, eu acho que eu não tenho, assim, nenhum problema, porque eu deixo tudo muito claro, assim, na minha cabeça, eu consigo entender isso. Essa questão de apego aos pacientes é uma questão, assim, que vai ser, alguns a gente se apega mais, eles se apegam mais na gente também, e outros não. Então, assim, como o UTI o paciente ficou melhor, ele vai de alta, não dá tanto tempo também da gente se apegar muito, né? E a gente faz um rodízio ali também, mas aqueles pacientes que ficam mais e que ficam muito tempo, a gente acaba se apegando, né? No paciente, na família, assim. Não, sim. Isso já aconteceu comigo, já, enfim, mas mais no início, depois que a Era gente mais como no fa... início, sempre É, mais no início, né? mas acho que pra gente farmacêutico que não, a nossa formação assim em trabalhar intensivo e tal, ela é um pouco mais recente. Então esse primeiro impacto geralmente dos primeiros meses, eu lembro assim várias situações que eu fiquei chocado assim, acho que tu já me viu chocadinho, chocado, estou chocado, tenso com alguma coisa que A gente aconteceu. fica muito tenso, assim, né? Porque não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa difícil realmente. Então, e muitas vezes a gente tem a família, né, do paciente, então assim, não é uma coisa fácil. É uma coisa que a gente aprende a lidar aos poucos, né? Aos poucos a gente vai aprender. Não tem um curso te ensinando Como, como por é que exemplo, faz. É você que vai aprender, assim, né? Não tem matéria na faculdade ensinando a teoria, não tem, muito menos a prática. muito menos a prática. Então, a gente é a experiência das pessoas que a gente escuta, né? Às vezes, eu tinha alguns professores que contavam como é que era, contavam, assim, situações, experiências deles, mas as minhas foram totalmente diferentes, assim. Então, não tem nada escrito e pré-tabulado de como que a gente vai reagir quando a gente perde um paciente, quando a gente vê a mãe chorando, quando a gente vê o pai chorando. Então, às vezes eu choro junto, porque Já eu sou um aconteceu ser também. humano e se me dá vontade de chorar, eu choro. Eu acho que assim, eu não vou ser menos profissional porque eu tô me emocionando com alguma situação, assim. Porra. Já aconteceu comigo algumas vezes também, mas a gente tenta sempre estar Porque forte, a porque... gente é humano, né? Aham. A gente é humano.
Mas a gente tem que sempre levantar a cabeça e ver que tem mais uma dúzia de pacientes que precisam da gente e cuidar. Bom, por fim, então a gente chegou ao final das minhas perguntas, né? A gente acabou selecionando uma pergunta de uns dos nossos seguidores. E só que eu não tô com a pergunta aqui. Tu tem? Eu anotei, mas ela não veio, ela não foi transferida para cá. Eu não consigo abrir o WhatsApp aqui. Tu consegue pegar o teu ali e acessar a tua pergunta? Só um minuto. Ah, Eu tenho que acessar a minha pergunta. infelizmente eu não acho consigo. que é quais as dicas. Deixa eu ver. Não transferiu aqui pro meu Vamos ver. dispositivo. Aqui a gente selecionou, né? Deixa eu Isso. entrar na nossa conversa. E a gente. Desculpa a confusão, mas eu acho que ficou no meu computador, mas Quais não. as orientações para quem quer se especializar em urgência e emergência? Então, assim, não só enfermeiros, né? Mas multiprofissional que quer, né? Hoje a gente tem, na urgência e emergência, meus colegas temos farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, psicólogo, Nutri não tem, né? Nossa especialidade. Psicólogo, assistente social e... Tô esquecendo de ouvir? Não, o médico é na equipe, na residência médica, né? Tava esquecendo de mim. Mas o farmacêutico é que tem o farmacêutico bioquímico e tem o farmacêutico da clínica. A gente só tem o bioquímico. Ah, vocês só tem o bioquímico. Ah, tá. Né? Ah, deveria ser o contrário, né? Mas enfim. O bioquímico é o do laboratório, né? Isso, exatamente. Mas assim, eu acho que quando a gente trabalha com urgência e emergência, a gente tem que estar muito preparado emocionalmente, como eu já falei agora há pouco, né? Todos esses exemplos assim que eu dei, a gente tem que ter um pouco, ser centrado, ser ético. A gente vai lidar com situações de pressão, enfim. E assim, no âmbito da enfermagem, eu procurei a residência, né? Eu aconselho assim as pessoas a procurarem a residência. Eu acho que é uma ótima formação, mas também cursos, quem não tem o intuito de fazer residência, né? Cursos bons. E também você querer estudar, né? Eu acho que é um conjunto, assim, você querer estudar e sempre procurar se profissionalizar. É uma área que tem muitas atualizações, então a gente precisa estar sempre atualizado, tem muita coisa que muda, muito protocolo que muda, então a gente precisa estar sempre atualizado. Então tem que e gostar também, né? Tem que ter uma afinidade, tem que gostar. Eu acho que uma vez me falaram, quando eu falei que eu queria fazer urgência e emergência, umas pessoas que trabalhavam comigo falaram que eu não tinha perfil de urgência e emergência. Aí eu pensei, mas o que é isso, né? Eu acho que não, eu acho que o perfil a gente desenvolve se a gente quer. Tudo bem, talvez, na opinião delas, talvez realmente eu não tivesse perfil naquela época. Mas hoje eu considero que eu tenho um perfil e eu me considero boa naquilo que eu faço, assim, na maioria das vezes. Mas uma coisa que eu até cortando, desculpa até, a gente, enfim, a gente tem os nossos amigos que a gente acabou conhecendo na unidade. Uma das vezes a gente estava comentando assim, cara, mas a Eduarda, ela não parece uma residente. Ela parece a enfermeira já de 20 anos. Toca o Ela terror. toca o nossa, ela fala assim com bastante clareza, bastante segurança. E depois ela não parece uma residente, né, que tá aprendendo. Ainda mais uma R1. Tá vendo? Eu tenho perfil. Tu tem um baita Tu era R1, perfil. né? Tu era R1 e assim, tu tinha a presença de um residente que realmente parecia que já era um intensivista, especialista há bastante tempo. Então é isso. era algo que estava sendo a nossa. O perfil a gente desenvolve. Então, se alguém falar pra você assim, você não tem perfil pra isso. Nossa, quando elas me falaram aquilo, eu falei assim, pois agora que eu vou mostrar que eu tenho perfil. As mesmas hoje comentam minhas coisas da residência, que tudo, que isso, que aquilo, que bom que você tá indo, isso aqui. Então, perfil a gente desenvolve se a gente quer, a gente estuda, a gente
procura curso, a gente desenvolve. Então, o perfil é o o que mesmo. você vai ter. Você tem que querer estar ali. E eu vejo, assim, que é muito isso, assim, a gente trabalhar com pessoas que querem estar ali e as pessoas que não querem. É uma completa diferença, assim, né? Então, o querer é muito especial. Então, eu só agradeço demais a ter aceitado o meu convite para o primeiro podcast, assim, para a primeira, enfim, tá, a gente tem todos os desafios de ser um primeiro podcast, enfim, agradeço demais ter aceitado participar comigo. Saber que eu te adoro, assim, tá minha amiga pessoal, então a gente sempre tá junto. Mas esclareceu um monte de coisa, adorei de verdade tua participação e tua presença aqui. Agradeço demais a todos que estão assistindo também. A gente deseja um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.